aí não. Sim. Ok, então o nosso Baruch nasceu Baruch Spinoza, nasceu em Amsterdão. Cá está a Paula a entrar. Lá está a Cristina. Em 24 de novembro de 1632 e morreu em Haia, também na Holanda, em 21 de fevereiro de 77. Eu acho piada estas datas. Há outra que me interessa muito. Eu nasci em 1977, ele morreu em 1677 e o dia da excomunhão foi 27 de julho, foi o dia em que eu nasci, mas não no ano, claro. Spinoza é um filósofo. Daí tu seres muito excomungado, pá, estás excomungado. Exatamente. Eu não sei, gosto de me identificar com o Spinoza. O meu filho gosta de se identificar com o Cristiano Ronaldo, eu gosto de me identificar com o Spinoza. Claro que não chego nem aos calcanhares dele. Spinoza é um filósofo holandês, não foi, reparem, é um filósofo holandês que viveu toda a sua vida, mas era da origem, são aqueles judeus aqui da Península Ibérica, não é? A mãe, Ana, nasceu no Porto e o seu pai Miguel no Alentejo, na Vila da Vidigueira. Portanto, quando se ouve falar do passado do Spinoza, se é a influência do patriarcado, só que ele veio da Vidigueira, nasceu em Amsterdão, e o pai veio do Alentejo, da Vidigueira, mas a mãe, os outros 50% dele, vieram do Porto, vieram daqui a 3 km da minha casa. A sua, em linha reta, em linha reta. A sua família fugiu da Inquisição portuguesa e instalou-se em Amsterdão, onde se dedicava à importação de azeite, laranjas e frutos secos. Ia ser o que se exportava daqui de Portugal antes, através da rede de familiares e amigos que mantinham. Houve uma série neste livro, que eu também vos aconselho depois mais em baixo, este livro aqui, que julgo que é a melhor biografia do Spinoza. Já vi várias pessoas a referir a ela como a mais completa biografia de Spinoza, que é do Steven Adler. Tem um link mais em baixo neste documento para isso. Ele fala aqui de alguns embargos devido a algumas guerras que havia na altura a determinados países, nomeadamente a Portugal e a Espanha, e eram a rede clandestina judia que conseguia que alguns produtos furassem esse embargo e entrassem na Holanda. Portanto, nessa altura o pai de Spinoza ganhou muito dinheiro, nunca foram muito ricos, mas deu para viverem confortavelmente e darem uma boa educação ao Spinoza. Em Amsterdão, a sua família conviveu com Uriel da Costa. Uriel da Costa era um marrano, seriam aqueles judeus que se tinham de esconder, não é? Seriam os cristãos novos, português, amigo de sua mãe nos tempos do Porto e que deve ter influenciado algumas das posições mais radicais de Spinoza. Esta é a casa, julga-se que é a casa do Uriel da Costa, ali ao pé da antiga sinagoga do Porto, agora não é uma sinagoga, é a igreja de São Francisco, ali na rua de São Miguel. Julga-se que seria a casa dele, as paredes não serão de certeza, mas talvez as fundações ainda sejam a casa do Uriel da Costa. E a sua mãe morava neste bairro, que na altura era um bairro burguês de judeus, aqui no século XV, XVI, no Porto. Portanto, há um podcast que está aqui, que eu preparei sobre o Spinoza e o Uriel da Costa, que poderão querer ouvir. Spinoza foi um dos primeiros pensadores do Iluminismo, da época das luzes. O corolário veio a ser depois o Kant, Immanuel Kant. Portanto, Spinoza, Descartes e Leibniz, estes que estão aqui, prepararam o caminho para Kant, Voltaire, Rousseau, todos esses que nós conhecemos como os iluministas. Não é? É considerado, a parte de Descartes e Leibniz, um dos 3 grandes racionalistas. E, se me permitem, o mais bonito, não é? Olhem para isto. Não é? Descartes era feio que dói. Ui! O Leibniz, aqui mais à direita, quer dizer, a peruca também não favorecia nada. Aqui o nosso Spinoza, com este ar trigueiro, parece do Minho, não é assim um portuguesinho ali. É? Deixei-me só confirmar se a Cristina entrou. Está. Está aqui, não está? Olá, Cristina. Está boa? Olá, tudo bem? Não estava fácil. Não estava fácil. Ainda bem que eu fui ver se alguém tinha batido à porta. Olha, estamos a falar... depois respondes-me. Está bem, não há problema. Estamos ainda a começar a apresentação, estamos a falar da herança ou da origem portuguesa e portuense e alentejana do Spinoza, e agora estamos na parte, estávamos a admirar a beleza do Spinoza. Já me vai dizer de sua justiça. Qual destes 3 é o mais bonito? Cristina?
Eles eram contemporâneos, mais ou menos. O Descartes era o mais velho, estava o Spinoza, e o Leibniz era o mais novo. O Spinoza foi muito influenciado, mas nunca o conheceu. Pelo menos não há registros disso. Mas o Leibniz foi conhecer o Spinoza. O Leibniz foi conhecer o Spinoza. Era mais novo que o Spinoza e foi conhecê-lo. Eu devia ter uns 20 anos, 20 e tal, e o Spinoza 40 e tal. Ficou muito bem impressionado com o Spinoza, mas achou-o estranho. Achou a metafísica dele, aquela onde nós nos vamos embranhar daqui um bocadinho, cheia de paradoxos e muito estranha. Depois, se um dia fizermos um curso sobre Leibniz, vamos ver que não é diametralmente oposta, mas é bastante distinta da ontologia do Spinoza. Eu vou usar ontologia e metafísica de forma indiferenciada. Okay? São termos diferentes. Spinoza foi criado e educado na escola Talmud Torah, pertencia à comunidade de judeus portugueses de Amsterdão, e em 27 de julho, lá está o dia dos meus anos, 56, com apenas 23 anos, era um miúdo ainda, não é? As autoridades religiosas judias emitiram um herem, uma excomunhão, expulsando da comunidade devido às suas ideias sobre a religião e Deus, mas também devido à... Pronto, isto é outra teoria. O que se estuda é que ele foi excomungado devido às suas ideias religiosas, e ele escrevia cartas e há relatos de discussões que ele mantinha com os rabis e com os teólogos da altura. Portanto, ele devia ser extremamente persistente, extremamente chato, uma espécie de Sócrates da altura, mas mais centrado e focado na ideia de Deus, que era o grande tema de Spinoza. E, portanto, normalmente atribui-se a essas ideias radicais a razão da sua excomunhão, da sua expulsão. Mas há também, neste livro que eu vos mostrei do Steve Adler, teorias que dizem que as suas afinidades políticas também não ajudaram muito. E foi uma altura extremamente turbulenta na altura, e que interessava à comunidade judia portuguesa judia, mostrar-se bem comportada perante as autoridades civis da altura, ligadas à casa de Orange-Nassau, à monarquia, e portanto as ideias republicanas do Spinoza não ajudaram também a que ele ficasse na comunidade e foi expulso, não é? O tal herem. Aqui foi a sinagoga, portanto deve ter sido aqui dentro que leram o herem, um herem muito violento, mais violento do que era normal para a altura. Houve outro também que li uns trechos desse herem, ou da descrição desse herem, no podcast do Uriel da Costa, aquele que vos falei há pouco. Sim? E o Uriel da Costa chegou a ser punido fisicamente, com chibatadas. O Spinoza não. O Spinoza nem estava presente quando foi lido o herem, e sabemos que o Uriel da Costa sofreu imenso com a sua excomunhão, com a sua expulsão da comunidade judia. Ninguém podia falar com ele, ninguém podia se aproximar a menos de 2 metros ou algo assim dele. E ele sofreu imenso com isso, tentou aproximar-se várias vezes da comunidade, sempre que se aproximava depois arrependia-se e era expulso. Isto o Uriel da Costa. A última vez foi chibatado à frente de toda a gente, foi humilhado à frente da comunidade para ser aceito. No dia a seguir suicidou-se, o Uriel da Costa. O Spinoza, não. O Spinoza foi expulso, não estava lá quando foi lida a excomunhão, saiu da cidade, nunca mais voltou, e há uma carta que ele tem, um amigo, em que ele diz que aquilo foi uma libertação para ele. Portanto, sair daquela comunidade judia para ele foi uma libertação. A partir daí ele podia explorar à vontade as suas ideias teológicas que queria, as suas teorias filosóficas, ler os autores que queria, discutir com quem quisesse. Portanto, para ele foi uma libertação essa excomunhão. Portanto, não temos que ter pena dele por essa excomunhão. Os seus livros foram adicionados já ao índex, não é? De livros proibidos, e ainda hoje é considerado por muita gente um ateu, o que é um perfeito disparate, pois ele nunca, em parte alguma da sua obra, criticou a existência de Deus. Okay? Alguns autores até o consideram o filósofo ébrio de Deus. Portanto, se há filósofo que não é ateu, se há um contrário de ateu, se no dicionário houvesse algo que fosse contrário de ateu, era Spinoza. Portanto, mas também não é o crente teísta que nós estamos habituados. Este é um manuscrito com a letra do Spinoza, de uma das passagens da Ética. Após a sua excomunhão, Spinoza viveu uma vida simples como polidor de lentes para microscópios e telescópios. Era o que ele fazia. Acho que era bastante bom nisso e era procurado pelos grandes cientistas da época. As lentes dele eram muito procuradas. E recusou várias ofertas de trabalho
académico, pelo menos uma da Universidade de Heidelberg, que lhe ofereceram um cargo como professor, e ele recusou, porque com o cargo vinha a condição de ele não poder exprimir algumas ideias assim mais radicais. E ele recusou isso e viveu a vida toda destes trabalhos de polidor de lentes, e à custa de alguns amigos que lhe pagavam uma pensão, e mesmo a família de amigos, quando um dos amigos que morreu, um desses amigos que lhe pagava uma pensão, quando um desses amigos morreu, a família continuou a pagar, a sustentar Spinoza até ao fim da sua vida. Portanto, era bastante apoiado por uma rede de amigos que o leram e que fazia uma espécie de ciclo filosófico que começou por ser cartesiano, ou seja, liam Descartes e usavam os conhecimentos que Spinoza tinha de Descartes para aprofundar Descartes, mas depois transformou-se num ciclo spinoziano. Morreu aos 44 anos, em 1677, de uma doença pulmonar, talvez agravada pela inalação de pó de vidro durante o polimento de lentes. Está enterrado no cemitério cristão de Haia, e esta é uma fotografia que eu encontrei da sepultura de Bento Spinoza. Quando fui à Holanda, não me lembrei, devia ter ido visitar a sua campa. Pronto, aqui está a fotografia da biografia que vos falei, tem um link na imagem. Eu julgo que se mandarem um mail para a Flaner e eles tiverem essa disponibilidade, com o nosso código, Academia 2020, eles podem também enviar este, sem problemas, para a vossa casa, sem pagar os portos de envio. E esta é a edição, com a introdução do tal Joaquim de Carvalho, um prefácio de outro Joaquim de Carvalho, que é filho, portanto são os dois espinosistas, e não tem aqui o título completo da obra, que é Ética demonstrada segundo a ordem geométrica. Nós hoje vamos trabalhar este pormenor aqui. Na capa está só Ética, e mesmo na parte de dentro também não aparece o título completo. Não aparece, deixa eu ver. Em lado nenhum aparece o título completo. Portanto, na relógio d'água preferiram não pôr o título completo, talvez para não assustar as pessoas, mas é uma pena, que faz parte do corpo da obra, ou do esqueleto da obra, a sua estrutura geométrica, ok? Portanto, nas páginas, já vos disse, podem encontrar o link e o código para encomendar o livro na Flaner. Pronto, caríssimos, vamos entrar então na primeira parte. Vamos falar um bocadinho do método geométrico da ética, mas para não ser só eu, e vamos fazer aqui uma pausazinha, alguém já leu Spinoza? Alguém conhece Spinoza? Tem alguma ideia feita de Spinoza? Ou ideia pré-feita? O que é que vos parece?